Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. Esta foi a 9ª mensagem dada durante o tour Magia e Mistério de Cryon pelo Reino Unido. Esta mensagem foi chamada de A Jornada do Herói e foi dada em Bath, na Inglaterra, em 14 de maio de 2018. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. É o começo ainda de um outro tour, uma excursão. Um tour em um lugar que é muito especial. Um tour de energias, de histórias, de história, de lendas, de tradições e mitologia. E nesta canalização eu revelarei várias coisas que serão muito controversas devido à área onde estou e às atitudes e o conhecimento e as histórias e as tradições e as lendas. E eu darei a vocês coisas para refletirem. E eu contarei alguns dos motivos por trás do porquê esta área, entre todas as áreas no planeta, tem tanto destas coisas. Eu já mencionei que este é um nodo, meus queridos. Eu já mencionei a rede cristalina, que se lembra do comportamento e emoções humanas, que isso é extremamente forte aqui. E esta combinação cria uma área onde há tantas histórias e há tantos heróis. E eu falarei sobre isso. Mas também algo foi mencionado que eu, na verdade, não falei a respeito até agora. E esta é a área. Mesmo que isso não seja parte do estudo, todos vocês sabem, não é? A respeito dos padrões que estão nas plantações. E esta é a área. Neste planeta, em outros lugares, terão padrões nas plantações também, meus queridos, mas não como aqui. Eles são constantes, alguns deles são diários. Alguns deles são tão esperados que as pessoas estão lá esperando por eles. Por que aqui? Por que aqui? É o mesmo motivo do porquê do que está vindo. Mas primeiro, algumas das coisas técnicas que vocês observaram com relação àqueles que estudam os padrões. Os padrões são belos. Eles são cheios de simetria. Alguns estão cheios de mensagens. Alguns parecem como se tivessem até mesmo padrões de DNA. E vocês sabem que precisa haver alguma inteligência por trás deles. Não poderia ser apenas aleatório. Há tantos, eles são tão belos. E o grande mistério: as plantações são totalmente planas. E quando você entra naqueles padrões e você caminha entre eles, não há quebra. Nenhuma parte foi quebrada. A grama ainda está inteira, meus queridos. Portanto, o ser humano diz, é impossível. E precisa ter sido criada por uma fonte externa, provavelmente um extraterrestre. Isto vai totalmente contra a lógica com relação ao que eu vou falar a vocês. Meus queridos, esses padrões são puxados na grama a partir de baixo. Esta é a rede cristalina. Esta é a rede que é tão poderosa que ela se lembra da consciência e a transforma em padrões. Isto é física multidimensional. Pergunte um físico quântico se há padrões que eles estão descobrindo que são diferentes de qualquer coisa que vocês já viram. E eles dirão, sim, estamos começando a ver
que aquilo que é multidimensional tem padrões. Vocês estão começando a vê-los já. Mas eles representam mensagens, e as mensagens são novamente do passado. Elas são a ancestralidade que é lembrada na rede, que é puxada literalmente para a plantação, as plantações, dando a vocês essas formações. Agora, nós já dissemos antes isto, que contra todas as probabilidades e a arqueologia, houve civilizações antes desta. 4. E essas civilizações estão começando a ser descobertas. Neste planeta, vocês descobrirão, haverá descobertas baseadas em uma nova tecnologia, uma habilidade de olhar através do solo, que dará a vocês informações a respeito de estruturas. Vocês descobrirão escritas, línguas que nunca existiram e tecnologia que vocês não pensam que ninguém teve. Meus queridos, a última civilização, sobre a qual vocês nem mesmo sabem a respeito, antes de 9.000 anos atrás, tinha eletricidade. Eletricidade é básico, não é um mistério. Está na natureza, está lá para ser descoberta. Havia tecnologia. Neste momento, para alguns de vocês ouvidos, aqueles que estão ouvindo, dirão: isso é algo para se rir. Não poderia ser assim. E eu direi para vocês, apenas espere. Porque as descobertas pedirão a pergunta: quem estava aqui? Que civilizações? Estes são seus ancestrais e eles estavam aqui, nesta área, rodeando o nodo que está aqui e a rede cristalina, que é poderosa, atrai as pessoas. Estes são aqueles que estão dando a vocês as mensagens da ciência que eles tinham, mesmo do conhecimento do DNA. Há padrões nas plantações, contam uma história e mensagens, e eles são vocês para você. Puxados, não empurrados, não estampados, mas puxados a partir da rede que está abaixo. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre algo que é extremamente controverso. É a energia da área. São as histórias que são contadas a vocês. É a mitologia que eu redefinirei. Eu não gosto da palavra mitologia, pois parece indicar algo falso. Nada disto é realmente falso, na verdade não. Porque, como eu disse antes, eu chamaria isso de tradição. A tradição é real. E para que eu possa tentar começar a explicar isto, eu contarei sobre o tema. Arthur. Agora nós temos problemas. Porque onde quer que você vá, neste lugar, e com quem quer que você fale, haverá uma história diferente. E isto em si mesmo precisa dizer a você sobre Arthur. Vire a página por um momento. A civilização que vocês chamam de humanidade tem algo em comum sobre o qual vocês deveriam saber. Nós mencionamos isto antes, de forma muito leve, mesmo nesta jornada. E que no nível básico da humanidade, os seres humanos são interessados em sair da escuridão indo para a luz. Isso está imbuído em vocês. Empurra vocês adiante com livre-arbítrio. Cada ser humano ama as histórias dos heróis. Desde uma criança até um adulto, vocês frequentemente são tão abençoados e se sentem tão maravilhosos com as histórias do passado, que todas são muito, muito similares. E elas contam uma história de um ser humano que representa cada homem e mulher em uma jornada
de dificuldades. Uma jornada com soluções, indo para a luz, a partir de um lugar de escuridão e dificuldades. Vencendo o jogo da vida. E seus filósofos, ao longo de toda a história, viram isto, identificaram isto como a jornada do herói. Deixe-me começar do início. Nesta civilização, aquele sobre quem vocês sabem, aquele sobre o qual vocês têm literatura para observarem, é tão óbvio. Cada simples jornada clássica, até a mais atual, meus queridos, tem os mesmos e idênticos atributos. Vocês têm um indivíduo, homem ou mulher, que tem uma tarefa que parece impossível. E aquela tarefa, então, será realizada, e eles irão em uma jornada para realizá-la. E com isto, eles terão amigos, associados, parceiros, para irem com ele. Frequentemente, haverá 2 ou 3, às vezes, muitos. Mas eles são aqueles que têm a visão para poder ir. Não para aí. Pois eles, então, terão batalhas contra probabilidades que são incrivelmente contra eles. E todas as vezes, eles alcançarão um tipo de vitória. Às vezes, isso leva a uma vitória mais difícil, uma solução mais difícil ou um desafio. E muitas vezes a jornada durará anos. Às vezes, não. Ao longo do caminho, há algo mais. Em cada simples jornada. Misticismo. Magia de algum tipo que vem de outro mundo. Cada uma delas. Muitas vezes, os vilões, que eles... ou existe uma energia que eles vencem e isso... Então significa eliminar. Também tem a magia. E então vocês começam a olhar para a história disto. E aquele que provavelmente é o mais famoso para vocês vem da poesia de Homero. E uma das histórias foi a de Jasão. E quando Jasão embarcou com os argonautas, na história dele, que se tornou épica, ele tinha cada um dos elementos. Ele precisava batalhar o lado escuro muitas vezes. Ele precisava encarar magia muitas vezes. Ele recebeu magia várias vezes. Ele era parte de um todo maior. Ele tinha colegas junto com eles, associados, e no final ele matou todos os dragões, poderíamos dizer assim. Esta foi e era a jornada do herói. E ela existe até mesmo hoje como um clássico. E os humanos são encorajados a lê-la, a estudá-la. A mídia fez filmes a esse respeito. Histórias foram desenvolvidas ao redor disso, que vão muito além de qualquer coisa que Homero escreveu. E continua até hoje. E esses são os antigos, são os gregos. Não, agora vamos nos tornar atuais. Porque essa história está sendo repetida por várias vezes. O Senhor dos Anéis. Vocês têm o herói. Ele precisa derrotar a escuridão em sua terra e ele tem companheiros que o servem. Desta vez, ele até mesmo tem um mago. E a magia. A magia em ambos os lados, na escuridão e na luz. E ele precisa encarar muitas batalhas. E uma delas é com ele mesmo. Isto é Homero.
reinventado novamente e de uma forma moderna, através de uma série de escritos e livros, de forma que vocês pudessem ver novamente a mitologia da jornada do herói. Isso foi história? E a resposta é, de certa forma, sim, pois é a consciência dos seres humanos que vão adiante, que leem isso e que amam e que criam os filmes a esse respeito. E o clássico se torna algo premiado, que premia os seres humanos que absorvem isso e querem vê-lo uma vez após outra, porque são eles mesmos. Se vocês querem se tornar muito atuais, vamos pular para George Lucas. E na saga que ele escreveu, foi literatura. Vocês têm, novamente, o herói encarando a escuridão. E ele emerge e ele tem a força. Ele até mesmo tem um pequeno mago. E essas são as coisas que imitam Homero novamente, e outra vez. É Jasão revisitado novamente. E há a conquista do lado obscuro, repetidamente. E ele leva com ele um grupo de camaradas. Isso é muito atual. Mas isso continua. Até mesmo mais atual. O pequeno garoto com os óculos e a varinha mágica. Há o que ele precisa lutar contra, que é uma série de monstros, de escuridão, tudo sozinho. E ele leva seus amigos, seus camaradas com ele. E ele também tem um mago. Percebem para onde estamos indo com isto? Essa jornada do herói, meus queridos filósofos conhecem por anos. Eles dizem que representa cada simples ser humano, cada experiência, cada desejo, para tudo o que é bom. Para eles, para suas famílias, para a Terra ela mesma, e para a civilização e a raça chamada humanidade. E tem estado com vocês desde sempre. Eu acabei de dar a vocês alguns pontos dessa civilização. Eu gostaria de apresentar vocês a Arthur. Arthur foi real? E a resposta é sim, todos eles foram reais. Onde realmente se originou? Vocês encontrarão isso na poesia de Welsh. Novamente, o poeta grego que nos deu Jasão é muito parecido com a poesia Welsh que nos deu a história de Arthur. Não apenas a história pode ser crível, há lugares para os quais vocês podem apontar e dizer, isso é muito similar à história. Há alguns lugares para o qual vocês podem ir e dizer, sim, nós acreditamos que isso aconteceu aqui. Há um lugar chamado Stirlingshire, numa cidade chamada Camelot. Muito similar. O que realmente aconteceu? Meus queridos, se vocês derem uma olhada na lenda de Arthur, de tudo o que aconteceu ao redor dele, a sabedoria da tábua redonda, os cavaleiros, pedaços e partes daquela história são tão reais quanto podem ser, e vocês podem tocá-las. Porque certas coisas, de fato, acontecem em pedaços e partes, mas se você analisar a coisa inteira, vocês perceberão que é uma conglomeração de muitos heróis na jornada do herói. Há tantas versões de Arthur que ele precisaria ter tido centenas de anos para realizar todas elas. Ele até mesmo tinha algo a ver com um Graal em uma das histórias. Então, isso expande a si mesmo. Como eu disse antes, os vilões são verificados e os heróis são amplificados. Arthur foi real
de tantas formas. E houve indivíduos que carregavam uma parte da história para a atualidade, mas não toda a cenação inteira. Aquilo, meus queridos humanos, veio da mente de um poeta, contando a história do herói que se tornou algo que vocês podem tocar, sentir neste lugar. Magia. Arthur até mesmo tinha um mago. Merlin existiu em algum nível, até certo ponto. As lendas de Excalibur são parte do que Lucas fez com a força. Isso tudo está aí para vocês examinarem em sua beleza, em sua lenda. Não é mito, é tradição. Pegar pedaços e partes da melhor parte da humanidade, as coisas mais heróicas e sábias que sempre poderiam acontecer, e reuni-las e conectá-las com seres humanos, com nomes e faces, histórias de amor e magia. Então vocês verão isto em sua jornada. Mas saibam disso. Isto é até mais do que foi dito a vocês. Arthur foi real? Absolutamente sim. Todos eles. Pensem sobre estas coisas como a magia do que vocês verão nestes próximos dias, começando a aparecer. Vocês poderão até mesmo ver um mago. E assim é.